Eu tenho hoje um convidado muito especial, o Dr. Rui Cabral, que já está aqui. Colegas. Oi, Rui. Oi, Alexandre. Tudo bem? Graças a Deus, bem. E você? Estou bem também, está ótimo o sinal, está ótima a sua voz. Meu amigo, é uma honra recebê-lo aqui nesse bate-papo que eu tenho tido a oportunidade aqui de realizar, falando um pouco do que a gente ama, que é a advocacia, né, Rui? Exatamente aquilo que nos dá paixão e prazer de fazer todos os dias, né? É verdade. Eu vou ficar devendo um café pessoalmente, né? Estamos aqui para um café pela ordem. Você sabe, eu já te contei, né? Mas eu vou só vale sempre a pena lembrar esse nome, um café pela ordem. Pela ordem é uma alusão à prerrogativa que nós temos, nós advogados, de pedir e usar a palavra pela ordem para restabelecer a verdade, né, baseada em fatos, documentos e provas. É uma prerrogativa muito importante. E trazer pessoas com a sua autoridade aqui para falar, para mim é motivo de grande alegria. Então, quero mais do que nada te agradecer nesse dia que é meio feriado, meio ponto facultativo, mas para quem gosta de advocacia, é todo dia é dia, né? Exercer a nossa profissão não tem dia, né? Você melhor do que ninguém sabe, você atua na área criminal, você não tem dia, não tem hora. E quem agradece o convite sou eu, Alexandre. É um prazer estar aqui contigo, é poder fazer esse bate-papo, te parabenizar pelo café, pela ordem que você faz tão bem. Eu aprendendo e sempre levando um pouco mais de conhecimento, e principalmente nesse momento que a gente vive, né, de tanta incerteza, de tanta instabilidade, é importante a gente ter este bate-papo, ouvir, até para que os nossos colegas mesmo, tem muita gente hoje ansiosa, nervosa, sem saber o que fazer pela frente, e aí o que a gente pode levar um pouquinho de informação para eles às vezes acaba resolvendo o problema de uma pessoa naquele dia, né? Verdade. Eu acho que nunca é demais estudar, né? Eu tenho aprendido muito, porque cada um que eu bato um papo aqui no Café pela Ordem aprendo um pouco mais, e eu espero que isso seja uma contribuição também para quem também, como eu, não cansa de aprender e de falar sobre esse assunto, que é tão rico, né? A gente tem tanta coisa para desenvolver. Eu queria começar esse bate-papo, Rui, pedindo para você se apresentar, falar da área que você atua e também da sua atuação na OAB, se você puder dar uma dica para o pessoal, por que a gente vai enveredar para esse assunto de hoje. Então, tá bom. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu sou advogado formado pela nossa FIG de Guarulhos. Lá eu tive o prazer de fazer administração de empresas, depois me formei como advogado, fiz o direito. Tive a honra de ser aluno do professor Alexandre, quando Ups, ele ainda tinha o cursinho preparatório para o exame da ordem, e foi graças aos ensinamentos lá que consegui ser aprovado na OAB e iniciar uma carreira que já vão aí há 20 anos já exercendo a advocacia, e a cada dia mais sei que estou no caminho certo e por tudo que a gente vem aprendendo. Faço parte hoje da OAB Guarulhos com muito prazer. Aliás, fui convidado aí pelas mãos do Alexandre lá em 2017, se eu não me engano. Alexandre, quando recebi o teu convite para presidir uma das comissões, que era a Comissão de Sociedade e Advogados, que também faço parte aqui em São Paulo, na OAB São Paulo, como membro da Comissão de Sociedade e Advogados. E a minha atuação principal como advogado é na área do direito empresarial, muito focado no direito tributário. E dentro das sociedades de advogados, a gente vem desempenhando um papel aí junto com a OAB Guarulhos desde a iniciativa desse departamento tivemos com o Alexandre, ele que nos abriu a porta, né, deu a oportunidade de a gente começar um projeto novo lá em 2017 até a
formatação deste departamento, que hoje existe na subseção de Guarulhos. Aliás, é importante registrar que foi a primeira subseção fora da capital de ter o direito de fazer o registro dos atos societários das nossas sociedades de advogados. Isso foi uma conquista muito boa para a OAB de Guarulhos, para os advogados de Guarulhos. Isso que nos dá aí necessidade, principalmente do conhecimento, e todo esse trabalho hoje a gente vê que é fruto, e gerou fruto só pelos números, né, Alexandre, que a gente tem hoje em Guarulhos de sociedades registradas, desde o começo lá, quando foi uma das tuas bandeiras, dos seus projetos, que nós encampamos juntos, que é a profissionalização do nosso advogado, né? Isso é um papel muito importante. Nós vamos explicar para o pessoal que está acompanhando a gente detalhadamente essa questão do registro de sociedades, e é um projeto realmente que eu tenho bastante orgulho de ter participado, e tenho certeza que você também tem orgulho, porque a gente ajuda muita gente, né? Então, quando a gente faz alguma coisa que atinge aos colegas, que ajuda, que traz soluções, enche a gente de orgulho, de satisfação. Mas eu queria, antes de até adentrar no assunto de cabeça, registrar aqui que, apesar de você ter sido meu aluno lá atrás, quem nos reaproximou, né, foi o nosso querido amigo em comum, o Paulo Roberto Magalhães Júnior. Isso. Que é um querido amigo, que eu estou com uma saudade, que a gente não consegue se ver por causa dessa pandemia. E queria mandar aqui, deixar registrado. Eu não vi entrando aí, mas às vezes ele acompanha pelo Facebook. Mas, de qualquer forma, fica aqui um abraço para o Paulo, dizer que eu gosto muito dele, acho que você também. Então, fica aí. Também deixo o meu carinho para ele também. O Paulinho foi meu colega de sala da FIG, nos formamos juntos, e realmente foi pelas mãos dele que nos encontramos, salvo engano, no AMB, lá. Exatamente. Quando foi da posse, da cerimônia de posse lá. É verdade. E dali reatamos, aí, reaproximamos, né? E aí começamos aí. E falo para todo mundo, eu sou muito grato a você por toda a oportunidade que me deu, e estarei sempre à sua disposição. Ô Rui, você sabe que eu acho muito importante que os advogados se profissionalizem, né? Nós, advogados, ao longo dos anos, nos habituamos a resolver o problema dos outros, e às vezes a gente não cuida do nosso próprio problema, né? É aquela velha máxima, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, eu via com preocupação muitos advogados ainda na informalidade, ou atuando de uma forma que a tributação lhes era desfavorável. E eu procurei, ao longo da minha gestão, e fico feliz que a atual gestão da OAB Guarulhos, com a sua participação, tem continuado nessa mesma linha de dar base, de dar sustentáculo, né, dar ferramentas aos advogados que querem se profissionalizar. Mas, ponto inicial desta profissionalização, eu entendi que era facilitar a formalização, né? Então, antes da gente falar muito disso, eu queria que você fizesse um panorama assim, né? Mandando um abraço aqui para o nosso querido Ayrton Trevisan, que acabou de entrar aqui na nossa live, que é um exemplo para mim, que certamente, se eu acertei alguma coisa lá no OAB, foi muito em razão dos ensinamentos que ele me deu, ainda quando presidente. Exato. Durante a minha gestão, sempre me apoiou muito. Então, fica aqui um abraço carinhoso. Mas eu queria que você falasse, Rui, quais as formas assim mais comuns de atuação dos advogados no mercado de trabalho? Tá. É importante, Alexandre, até essa primeira pergunta. Essa questão, o que eu posso fazer, né? Qual direcionamento e caminho eu posso? Hoje, quando você fala de advogado, eu acho que é importante a gente saber que existem algumas figuras, ou seja, o advogado pode seguir alguns caminhos. Ele pode seguir como um advogado autônomo, ele pode seguir como um empregado de um escritório ou de uma empresa, ele pode ser um advogado associado a um escritório, a uma sociedade de advogados, ou pode ser um sócio desta sociedade. E o que vai diferenciar cada um destes tipos de profissional?
a tua área de atuação, como você se relaciona com o seu cliente, o teu objetivo de pessoal de vida, porque tem muito advogado que é empreendedor, ele quer fazer o escritório dele, ele quer seguir a carreira dele, e não simplesmente, às vezes, ser empregado de um escritório ou empregado de uma empresa. Então, é importante ele saber que existem estas figuras. Então, é o advogado autônomo, é o advogado associado, você tem o empregado, o advogado que é empregado, e você tem o advogado sócio. Então, são essas 4 figuras que nós encontramos hoje que podem ser utilizadas pelo advogado no seu dia a dia do exercício da profissão. E aí, é importante o nosso colega que está saindo da faculdade saber qual delas se encaixa mais no seu perfil pessoal para que ele tenha o maior prazer e satisfação ao trabalhar. E a partir daí a gente começa a dar as diferenças para ele. Ser um advogado autônomo. Eu resolvi trabalhar sozinho, eu vou seguir minha carreira sozinho. O que isso vai impactar na minha vida profissional? Então ele tem que saber que, pela natureza da nossa profissão, nós já somos profissionais liberais. Então ele vai ser um profissional liberal que não vai ter vínculo empregatício com ninguém e não vai ter carteira assinada. É o que eu falo, você está disposto a correr estes riscos e aceitar essas condições? Então você vai ser um profissional autônomo. O que vai impactar para ele depois são as questões tributárias. Mas, basicamente, nós temos esses 4 tipos de profissionais para seguir. Então, até respondendo a tua primeira pergunta, Alexandre, o advogado hoje ele pode ir por esses 4 caminhos aí. Para a gente, assim, qual que é a diferença básica assim, entre autônomo e associado e sócio? Né? Porque empregado acho que fica mais claro, né? O advogado empregado é aquele que vai ter um vínculo pela CLT e vai ter os direitos trabalhistas, etc. Né? Exatamente. O autônomo é aquele, a gente estava conversando inicialmente, é aquele profissional que vai seguir a sua carreira de forma individual e ele não terá vínculo com nenhum escritório de uma sociedade de advogados e vai seguir sozinho o seu caminho. Depois eu vou explicar como é que ele pode até se profissionalizar, mesmo sozinho hoje, como é que ele cria uma sociedade de advogados. Legal. Isso é importante porque a figura do autônomo, muita gente fala, mas eu sou autônomo, vou trabalhar como pessoa física, vou cair numa tributação maior do imposto de renda, como é que eu resolvo essa questão? Mais para frente a gente explica um pouquinho mais para eles. Okay. E o que é mais usual hoje é a figura do advogado associado ou advogado sócio. Muitas vezes, isso também até foi um trabalho feito por você, que era procurar juntar profissionais, advogados que saíam da faculdade, para que eles pudessem se unir e formar conseguir uma gestão melhor do seu escritório, ou seja, era juntar esforços para produzir um bem maior. Então, eles formavam uma sociedade. Eu sou tributarista, o Alexandre é criminalista, vinha alguém que fazia o direito do trabalho, cada um com a sua especialidade, nos juntávamos, montávamos uma sociedade e a partir daí desenvolvíamos o trabalho e o escritório crescia. Então, este é o advogado sócio, ou seja, ele vai se juntar a alguém para formar uma sociedade de advogados para alcançar um objetivo maior. O advogado associado é aquele que não quer ser um advogado autônomo, mas ele quer prestar serviços para algum escritório de advocacia, para alguma sociedade de advogados. Então, isso dentro do próprio regimento da OAB, há a previsão de que eu faça um contrato com este escritório, com essa sociedade de advogados, onde eu vou ser um advogado associado. E como é que eu vou receber? O que eu vou receber por esta associação? Pelos meus serviços prestados, a sociedade de advogados vai te pagar. Então, eu não terei as responsabilidades como sócio, eu não terei que arcar com as despesas e rateio de despesas do escritório, mas eu serei remunerado pelo serviço prestado. Então, digamos que nós estamos atuando no tributário, no criminal, e contratamos um associado, na verdade, de um cliente específico que entrou e ele receberá parte desta remuneração. Então, o advogado sócio e o associado são os mais usuais hoje
hoje na advocacia, Alexandre. Esse associado que você faz referência, é necessário fazer algum contrato, algum registro dessa associação com ele? O porte do escritório, ele tem que ser maior ou é qualquer porte? Como que funciona? Não, nós temos, até no próprio site da OAB, nós temos os modelos de contratos e todo o regramento, né, das sociedades de advogados, e nós sempre recomendamos a formalização deste vínculo, porque tudo que é ajustado não precisa ser lembrado a qualquer momento, e para que uma relação até se torne... a gente fala tanto da profissionalização, então, como você bem falou, às vezes a gente não faz o nosso trabalho de casa e faz o do cliente. Então, para que a gente exerça o nosso papel na plenitude, até como advogados, vamos colocar no papel, e para isso já existe um modelo a seguir da própria OAB, e a gente sempre recomenda, faça o contrato e leve este contrato a registro na OAB. Por quê? Okay. Principalmente numa relação, às vezes, de escritório com o cliente, olha, quem está prestando o nosso serviço na área civil é o doutor João do serviço. Ele é nosso associado, existe um contrato onde há as responsabilidades de cada um. Então, é muito importante fazer a formalização desta associação, deste vínculo de associação. Não é vínculo de emprego, tá? É muito importante ressaltar isso, que isso não gera vínculo de emprego, gera, sim, uma associação entre as partes para desenvolver uma determinada tarefa. Tá. Ao final da prestação do serviço ou nas etapas do serviço, esse advogado associado tem que emitir nota fiscal para o escritório? É dessa forma? Ele pode emitir. Ele pode ser tanto pessoa física ou, se ele já tiver formalizado a sua própria sociedade, porque às vezes hoje já existe a figura, hoje não, de alguns anos para cá, da sociedade unipessoal de advocacia, ou seja, eu sozinho posso montar o meu escritório, a minha sociedade, ter um CNPJ e prestar serviços. Antigamente você precisava de 2 advogados para montar uma sociedade de advogados. Hoje, sozinho, eu, Rui, posso ir lá na OAB e pedir o meu registro como sociedade unipessoal. Então, esta sociedade unipessoal vai emitir a nota fiscal para a sociedade onde ele tem o vínculo associativo. E aí ele tem a entrada dele dentro da pessoa jurídica. Dele não ter isso. Ele, como pessoa física, ele poderia também ser associado? Também pode ser associado, Alexandre, só que ele vai ter uma tributação maior, que ele vai cair na tabela do imposto de renda da pessoa física. Então, ele pode ser onerado em 27,5% sobre o seu rendimento. Então, financeiramente, passa a não ser tão interessante. Por isso que é importante a questão do planejamento dele como profissional, para que ele possa ter um melhor resultado nos seus ganhos. Entendi. Bem, então vamos pular para esse outro formato aí, né? Você disse, então, que tem a sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia. Explica para a gente a diferença dessas duas. Então, vamos lá. O que é importante hoje hoje o profissional, o advogado, a advogada que se forma, é importante saber dessas duas sociedades. Hoje você pode escolher seguir sozinho como advogado e montar a sua sociedade unipessoal e levar isso a registro na OAB, ou você se junta com mais um colega ou mais outros colegas e montar uma sociedade pluripessoal de mais pessoas. Então, a formatação a esta distinção são 2 espécies que nós temos hoje de sociedade, que é a unipessoal e a pluripessoal. E é importante o profissional, o advogado que pretende empreender na carreira e não ser o autônomo ou o empregado, o advogado empregado, aquele que escolheu a carreira pública, ao se entrar na advocacia, obrigatoriamente ele precisa escolher um dos 2 regimes para que ele tenha uma condição tributária melhor e fique com a sua vida fiscal em ordem. E tem um detalhe importante também, que é a tua
visão perante o seu cliente. Então, nós temos duas espécies de sociedade de advogados, que quem registra estes dois contratos é a OAB. Então, isso é importante também, porque é comum a gente receber... Devem ser feitas na OAB, não é isso? Exatamente. Eu já recebi muitas perguntas dos nossos colegas advogados, justamente nesse sentido. Eu levo o registro na junta comercial, no cartório de registro de títulos e documentos ou na OAB? Não, pessoal. O registro das nossas sociedades, seja ela unipessoal ou pluripessoal, devem ser feitas na OAB. A OAB que é a entidade responsável por fazer os nossos registros societários, as alterações de extratos, enfim, tudo que diz respeito às sociedades de advogados tem que ser feito na OAB Guarulhos, na subseção de Guarulhos, é onde se devem levar os pedidos de registro e qualquer alteração. Porque lá nós temos, como disse no começo, nós temos o departamento que cuida justamente dos registros societários pertencentes aos advogados de Guarulhos, né? A gestão, né, tínhamos a preocupação de facilitar a vida do advogado de Guarulhos para que ele pudesse se formalizar, se profissionalizar e a gente pudesse colocar a advocacia de Guarulhos num patamar melhor do que vinha, do que estava antes, né? Tanto que iniciamos a gestão com 156 sociedades formalizadas e concluímos com, se eu não me engano, 350. E eu soube ontem numa live da presidente da Sociedade de Advogados que já estão em 600, é isso? Exatamente, já estamos no número de 600, Alexandre. Olha, eu fico muito feliz quando recebo essa informação, porque foi fruto de trabalho e dedicação, e todos estão de parabéns, mas principalmente porque o advogado se conscientizou da necessidade de se profissionalizar. Isso eleva o nível da classe como um todo, né? Isso que é o bom. Eu acho que esse era o teu desejo inicial lá atrás, quando começou, é poder transformar a advocacia de Guarulhos, não que ela não seja, ela já é uma advocacia respeitada, até pelos números de advogados que nós temos lá, mas principalmente pela profissionalização, elevar o nível de profissionalização dos nossos colegas, né? Eu via muito, até vou responder aqui, o Roberto Direito está perguntando uma pergunta para você sobre o que eu via muito por parte dos advogados, era um receio de buscar a formalização e ser muito tributado, outros desconhecimento, outros tinham dificuldade porque para fazer o registro tinham que se deslocar até a sede da OAB em São Paulo, recebiam os honorários, eram tributados pela tabela, que pode chegar até 27,5%. Então, eu acho que, dando as informações, e assim, esse mérito não é só nosso, né, Rui? A gente tem que também dar o crédito de que foi inserido no Simples, né, a advocacia, e foi, por pressão da OAB, Conselho Federal, foi possibilitada a criação da sociedade unipessoal. Então, eu acho que foi um conjunto de ações que trouxeram esse resultado. Exatamente, exatamente. Então, da sociedade unipessoal, a inclusão da atividade no Simples, e até teve uma colega nossa que fez uma pergunta com relação à tributação, ao percentual. Hoje, quando nós entramos e montamos uma sociedade, seja ela unipessoal ou pluripessoal, fazemos adesão ao Simples, que é o regime tributário e fiscal mais simples, até pelo próprio nome, e mais benéfico, nós começamos com uma tributação de 4,5% sobre o faturamento. Porque todo mundo sempre me perguntou, Rui, mas eu vou gastar o valor para abrir a sociedade, depois todo ano eu tenho que pagar mais uma anuidade? Não, pessoal. Sociedade unipessoal não precisa. A sociedade pluripessoal, hoje existe a faculdade, né, de você pagar, não é
mais obrigatório, você paga se quiser. Inclusive, isso também foi agora um benefício gerado a partir de 2020. Perfeito. Então, assim, só não se finaliza quem não quer. Não é nada proibitivo, o custo não é proibitivo e as vantagens são inúmeras, seja de ordem tributária, seja de ordem de atuação mesmo, porque uma empresa, se a gente quer advogar, a gente, óbvio, tem alguns que vão advogar exclusivamente para pessoas físicas, mas mesmo pessoas físicas fazem jus ali a emissão da nota fiscal correspondente ao serviço. Muitas pessoas que contratam advogados declaram no imposto de renda o gasto com advogado. Se o advogado que recebeu não declara que recebeu, vai cair na malha fina, né? Então, assim, a gente também quer advertir, não fomos nós que criamos a tributação em cima do trabalho do advogado. Todas as prestações de serviço e toda geração de riqueza no nosso país tem uma parcela que é destinada à tributação. Então, quando a gente alerta o colega, no sentido de que a gente não quer que ele crie ali um problema para o futuro, né? Que se ele não se cuidar, ele vai ter problemas lá na frente e não, por exemplo... Hoje a gente está com um problema sério, Rui. Você que é empresarial certamente já viu a questão da lavagem de dinheiro. Muita gente quer colocar a atividade da advocacia, questionar a origem dos honorários do advogado, ou às vezes o advogado recebe às vezes um valor maior de honorários, pode ser enquadrado em ocultação. Isso também é um risco que a advocacia corre se não estiver formalizada, né? Exatamente, não tem bem maior do que você dormir, de você receber os seus honorários e de uma forma legal e fazer o registro desses honorários. Ou seja, a gente fala, levar a tributação o que você recebeu, mas fazer a tributação da melhor forma possível. Ou seja, se a lei me dá a faculdade de eu ser tributado em 4,5, por que eu vou correr o risco de pagar até 27,5 e às vezes eu não levei a tributação, o fisco descobriu, me autuou em 100% de multa, ou seja, o meu prejuízo é muito grande. Então, não vale a pena correr o risco, inclusive, então, até de ser... Conversou bastante sabedoria, né? É lógico que a pessoa pode trabalhar sozinha se quiser, escolher parceiros e sócios. É interessante que ela busque pessoas que complementam as suas habilidades, né? Como que você vê isso? Olha, Alexandre, é um ponto importante, porque quando você vai montar uma sociedade, você tem que verificar no que você é bom e no que o seu colega é bom. Porque às vezes você pode ter uma vertente mais comercial, outro colega pode ter uma vertente mais administrativa, e isso é importante, porque um escritório de advocacia, hoje uma sociedade de advogados, ela é uma empresa também. Ela tem que ser encarada como um negócio, como uma empresa que tem que ter a sua gestão, ou seja, quanto nós estamos gastando, podemos reduzir custo, onde vamos investir, como abordar um cliente, como preparar um material. Então, assim, hoje o advogado, além de exercer a sua profissão como advogado, ele exerce um papel de gestão do seu escritório. Então, é muito importante quando você traz para a sociedade pessoas que vão complementar todo esse mix de trabalhos que precisam ser desenvolvidos dentro do escritório. Então, você tem hoje a tecnologia não pode ficar de fora, então às vezes você tem profissionais, colegas que são mais habilidosos com a questão de tecnologia, outros mais habilidosos na questão financeira e a questão comercial, porque são áreas do escritório que têm que ser alimentadas. E ainda dentro da gestão, a gente não pode esquecer hoje do marketing jurídico, né, Alexandre? O marketing ele é regulado pela nossa OAB, existem as limitações, mas o advogado pode sim exercer e executar um marketing pessoal e do escritório dentro dos limites do que a OAB nos determina. Isso é muito importante nos dias de hoje.
aprendendo, né? A gente vai tentando desenvolver. Como você disse, ao escolher um sócio, é legal que você busque pessoas que complementem o que você já sabe, né? A gente gosta de andar com os amigos, né? A gente sai da faculdade muitas vezes, e aqui falando para os colegas que são estudantes ainda, acabaram de se formar, a gente tem amigos que têm um gosto semelhante, gostam das mesmas coisas, Sim. e a gente tende a imaginar uma sociedade com essas pessoas. Mas acho que quando a gente vai pensar em sociedade, a gente tem que pensar com uma certa racionalidade também. Porque se você está convivendo com uma pessoa que tem o mesmo gosto, que isso é uma soma ou uma divisão. Porque se os dois estão no mesmo espectro de atuação, eu não digo nem de área, porque você pode ter um sócio criminalista, digamos, meu escritório só faz criminal, né? Imagina, eu poderia ter 3, 4 sócios diferentes aqui fazendo criminal. Mas desde que um, como você disse, cuidasse do comercial, um tivesse uma tendência maior para fazer a parte administrativa financeira, o outro que se relacionasse bem com a questão de pessoal, questão de marketing. Se você tiver todo mundo igual, ou vai sobrecarregar um só, né? Ou os resultados eles não vai rolar a tal da sinergia, que eu acho que é importante numa sociedade. Por isso que muita sociedade, na minha ótica, né, não vai muito para frente, porque todo mundo faz mais ou menos as mesmas coisas. Não sei se você concorda com isso. Não, é isso mesmo, Alexandre, porque às vezes você pode até chegar no objetivo lá na frente traçado pelo escritório, mas vai demorar muito tempo. Ao passo que se você, ao procurar um sócio, um parceiro para realizar a atividade, deixar o coração um pouquinho de lado e ser mais racional, e aí fazer... que nós, como brasileiros, estamos mal acostumados a não fazer planejamento, né? A não nos organizarmos para a nossa atividade profissional. Isso é de todo mundo, eu falo de mim, enfim, já é da nossa prática habitual, mas se a gente deixar o emocional de fora e olhar pelo lado racional e profissional, bom, eu vou me associar com o Alexandre porque ele é bom no comercial, eu faço bem a área financeira, dessa forma, você fica responsável por essa parte no escritório, eu por esta, e vamos fazer a sociedade crescer. Isso, como você bem falou, isso independe até de ser da mesma área. Porque, às vezes, é necessário, o escritório cresce tanto numa especialidade só como a tua, que é criminal, que sozinho você não vai conseguir tocar o escritório. Você vai precisar de outros advogados ao seu lado para tocar todos os processos que você tem no escritório, que é da área criminal. Então, é importante, sim, você fazer hoje uma seleção e buscar alguém que some com você. E, principalmente, você faça isso de uma forma profissional. Leve a tua sociedade a registro, porque tudo ali vai ficar muito claro, transparente, você evita brigas e dissabores no futuro, né? O que a gente quer preservar também é o relacionamento, porque você, quando entra numa sociedade, é um casamento, você tem que fazer com que isso seja duradouro. E nada melhor do que estar tudo muito bem documentado. Isso é o preto no branco, como diz, né? é, serem alcançados, né? Na definição. Capital por cotas de serviço. Qual seria a diferença da sociedade por cotas? A gente tem um pouco de dúvida com relação a isso, e também uma coisa que eu queria saber com relação aos percentuais. Se isso influi na remuneração dos sócios. Então vamos lá, nós temos dois tipos de... Bom, eu vou montar uma sociedade de advogados. Então,
o José e o João resolveram montar uma sociedade de advogados, agora eles vão para a parte prática. Bom, o que nós precisamos fazer? Vamos fazer um contrato que já tem a minuta, inclusive, no site da própria OAB, com as orientações de como fazer esta minuta, não é uma minuta padrão de JUSESP, nós temos um contrato específico, isso é muito bom também deixar informado para todo mundo, que existe um modelo padrão determinado pela OAB que a gente tem que seguir, porque ali estão as nossas regras como advogados. Isso é muito importante o pessoal também se atentar. E aí você pode, então, agora nós vamos montar a sociedade, montar um escritório, que tipo de sócio nós vamos ser? Vamos ser sócios de capital ou teremos sócios de serviço? Qual que é a diferença básica desses dois tipos de sócios? Os sócios de capital são aqueles que investem dinheiro na sociedade. Ou seja, vou montar um escritório, nós vamos gastar R$100 mil para montar o escritório, e aí cada um, eu tenho 50, você tem 50, então vamos gastar R$100 mil para montar o escritório, então a nossa sociedade vai ser 50% para cada um. Eu só posso entrar com 30% e eu tenho os 70%. Então, aí você faz o rateio dos percentuais de acordo com o investimento, respondem financeiramente pela sociedade e põe o dinheiro de fato. Já o sócio de serviço, que é aquele que ele é admitido na sociedade como sócio de serviços, é aquele que não ingressa com dinheiro, porém ele entra com o trabalho dele. Então, é ajustado qual é o percentual dele pelo serviço que ele vai prestar à sociedade. Mas ele é admitido como sócio e tem direitos iguais aos outros sócios. Ele não entra com o dinheiro, mas ele é sócio do negócio, ou seja, ele vai receber proporcional ao seu percentual do capital social. Então, digamos que ele tenha 10%, dos resultados que o escritório teve, 10% cabe a este sócio de serviço. Ele não põe nenhum dinheiro na sociedade, mas o dinheiro dele, a moeda dele é o serviço, é o trabalho. Então, essa é a diferença básica desses dois tipos de sócios dentro da sociedade. O percentual é muito relativo, aí depende muito da conversa e do que vai ser planejado dentro da estrutura da empresa e os objetivos de cada um. Mas, basicamente, é pelo capital investido. Nós vamos montar uma sociedade, mas quem vai pôr mais dinheiro sou eu, por algum motivo, e aí, então eu fico com o maior percentual da sociedade ou não. Quando são regras simples, aí divide-se em percentuais iguais para todo mundo. Esse ponto aí. A primeira é se esse percentual fixado no contrato social, se ele reflete na remuneração. Imagino eu que na distribuição de lucros, sim, né? Que na hora de distribuir, acho que vai ser na proporção do capital. Agora, na remuneração, na fixação de um prolabore, por exemplo, tem que ter alguma igualdade ou isso fixa a sociedade? Não, nós podemos ter diferenciação, não existe uma regra básica. A gente sempre recomenda, e é um segundo documento a ser feito pela sociedade, que a gente chama de acordo de acionistas, onde ali vão estar as regras básicas de recebimento de prolabore de cada um, porque uma coisa é a distribuição do resultado do lucro ao final de cada exercício, e outra coisa é um recebimento de prolabore por serviço prestado. Digamos que um dos sócios, além do trabalho jurídico, ele desempenhe um papel de administrador do escritório. Então, ficou acordado entre os sócios que aquele que exercer a função de administrador receberá uma remuneração fixa mensal. Então, ele terá direito àquele salário, que vamos chamar de salário, que é um prolabore mensal, e ao final do exercício terá a distribuição dos lucros da sociedade, no tamanho do seu percentual do seu capital. Então, você pode sim ter remunerações diferentes pelo sócio, que a gente chama de acordo de acionistas, porque ali você pode prever, além da remuneração que cada um terá mensalmente, como é que vai funcionar o período de férias de cada um, emendas de feriados, enfim, bonificações por, de repente, eu consegui mais 10 clientes aqui no escritório, então eu posso ter uma bonificação extra por conta disso, por metas e resultados. Então, você consegue prever algumas coisas
que vão facilitar o teu dia a dia de relacionamento de sócio. A segunda pergunta, porque eu ia perguntar para você que eu tenho a impressão estatística, né? É mais pelas conversas, de que muita sociedade acaba ou com desgaste, o sócio se sente explorado pelo outro, ou se sente... Porque assim, quando está tudo bem, quando está sobrando dinheiro, as brigas... Ou, vamos dizer assim, quando está na média, não tem muito problema. Quando entra muito dinheiro, ou quando entra muito pouco dinheiro, aí começam a surgir os problemas. Porque as pessoas começam a falar, poxa, mas esse dinheirão que entrou aí, fui eu que trouxe o cliente, por exemplo. Ou lá, quando está entrando pouco dinheiro, poxa, o outro não está fazendo nada, não está captando nada, e a gente está tirando a mesma coisa. Então, esse tipo de situação, o ideal é que seja previsto no acordo de acionistas. Isso, exatamente, Alexandre. É um documento simples, não é nada muito. Testar os interesses de cada um dos sócios no documento e as regras simples de convivência como sócios, para que você evite esse tipo de problema, porque é muito comum mesmo. E ele acontece no excesso de dinheiro ou na falta de dinheiro. Isso é muito comum porque você pontuou os problemas principais. O cliente veio, deixou um bom honorário, só que quem fez o trabalho fui eu. Então, assim, eu acho que eu deveria receber mais do que ele, que não fez nada nesse caso. Mas é o que eu sempre falo para os nossos colegas. Olhem como você está dentro de uma sociedade. Então, o recurso entrou para a sociedade. E não por conta de você, de um advogado A ou do advogado B. Não esqueça que você está lidando com uma empresa e que em alguns momentos você vai trabalhar mais do que o outro sócio. É normal. Às vezes você fica mais sobrecarregado por um determinado espaço de tempo, em outros momentos é o outro sócio. Mas se você tiver isso bem escrito e desenhado, garanto para você que metade dos problemas são evitados e até mesmo a dissolução de sociedade, né, que às vezes acontece. Eu acho que